Boa tarde a todos que nos acompanham nesta nossa jornada de formação sobre Amores Letícia, sobre a família. Quero primeiramente agradecer o convite de toda a organização que me convida para vir falar aqui, e com a alegria que a gente se coloca à disposição, principalmente nesse ano do 5º aniversário de Amores Letícia, que fala sobre o amor da família, esse cuidado com o amor. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o amor enquanto um amor alargado. E nesse sentido, esse amor que transborda a família, não somente como uma instituição mononuclear, como pai, mãe, filhos, irmãos, parentes, mas também com o caráter social da família. E aí abordaremos algumas questões antropológicas. O amor na família, o Amores Letícia, a alegria do amor na família, é essa carta encíclica que o Papa Francisco lança 5 anos atrás, justamente como resultado de 2 sínodos, um ordinário e outro extraordinário, de 2014 e 2015. Esse documento é lançado, então, no dia 19 de março de 2016 e é uma riqueza muito grande, no sentido de que ainda não foi compreendida totalmente tudo aquilo que Amores Letícia significa para a vida da igreja, e ainda, infelizmente, os nossos planos pastorais, muitas das vezes, não contempla toda a dinâmica que esse escrito do Papa Francisco traz para nós. Por isso, a proposta de comemorar o 5º aniversário de Amores Letícia é justamente retomar esse grande ensinamento da doutrina social da Igreja, do pensamento do Papa Francisco, da teologia moral que esse documento oferece para o desenvolvimento de toda a caminhada da Igreja. E é nesse sentido que nós podemos fazer uma panorâmica dos capítulos que precedem o 5º capítulo, que é o objeto de estudo nosso agora. É justamente Amores Letícia, ele é dividido em 3 partes, seguindo a metodologia do ver, julgar e agir, que é o contemplar, o discernir e o propor. Então, nesse sentido, o primeiro capítulo mostra justamente uma família real e não uma família abstrata. Começa não pela família do Gênesis, de Adão e Eva, mas por uma família do Salmo, uma família que trabalha, que convive com as consequências e os desafios diários. Dessa maneira, família aqui não pode ser entendida como um conceito homogêneo, apenas um tipo de família, pois não se tem uma definição precisa do que é família, mas sim uma definição aberta e de acolhida daquilo que é família. Então, pode ser uma família de irmãos, uma fraternidade, pode ser uma família, como a gente vê com maior frequência, de pai, mãe e filhos, ou uma família de parentes. Mas a palavra de Deus começa, então, é aquela que acompanha essa grande viagem de ver a família na Bíblia. E é nesse sentido que a palavra de Deus acompanha esse trabalho artesanal que se propõe Amores Letícia. Não existe uma família perfeita, mas sim sempre uma família que pode crescer, que pode alcançar a maturidade. E com isso, nós temos o 2º capítulo de Amores Letícia, que trata sobre a realidade e os desafios da família contemporânea, da minha, da sua, da nossa família. E aí, esse contexto em que as famílias estão. Esse 2º capítulo é uma fotografia que, além de traçar a identidade da família de hoje, o contexto que essa família tenta resolver e é chamada a enfrentar, a responder ao Espírito Santo dentro da própria realidade, nós temos também alguns desafios específicos com o nome. Por exemplo, o fenômeno migratório, a ideologia de gênero,
a cultura do provisório, a mentalidade antinatalista que ainda está presente, o impacto da biotecnologia no campo da procriação, a falta de casa, de trabalho, de terra, a questão da pornografia, o abuso de menores, a atenção à pessoa com deficiência, o respeito aos idosos e também a violência contra as mulheres. Então, esses são desafios que o capítulo 2 trata sobre as famílias. E o que significa o cuidado com as famílias? A família é um lugar em que se aprende o amor e se trabalha esse amor em todas as fases da vida, desde momentos antes da procriação até o desenvolvimento da família com a chegada de uma nova criança e também da família com o contexto social em que ela se encontra, da sua cultura com a qual ela dialoga. Por isso, a família é chamada a transcender-se e dar frutos. Tratar de uma geração da vida. É um lugar onde é trabalhada a fecundidade e da formação, sempre para que as pessoas sejam cada vez mais maduras nas suas escolhas, no seu desenvolver. Já o capítulo 3, nesse trato superficial que nós estamos preparando em vista do capítulo 5, que é esse amor alargado, fala sobre o olhar fixo em Jesus. Jesus, então, agora é o paradigma que se realiza e que realiza toda a família. Jesus, o Filho de Deus, então nasce encarnado dentro de uma família, da família de Nazaré, da Sagrada Família. Jesus realiza plenamente o projeto divino da família. E aí o capítulo 3 trata da família em alguns documentos da igreja e do desenvolvimento da família diante da passagem de um documento para o outro, como por exemplo da Gaudium et Spes, que é um documento conciliar, para a Humanae Vitae, que já é de Paulo VI, depois Familiaris Consórcio de João Paulo II, na década de 80, e agora, em 2016, Amoris Laetitia. Por isso retoma esse caráter unitivo e procriativo do sacramento do matrimônio que foi sendo trabalhado durante as reuniões conciliares. Também esse capítulo 3 identifica que existem algumas famílias que merecem a nossa compaixão e a nossa empatia. Com muito custo, essas famílias recebem um nome que ainda não é o perfeito, que são chamadas de famílias imperfeitas, mas que na verdade são fragilidades da família que precisam ser acolhidas, acompanhadas para o crescimento. E é dentro da família que acontece a transmissão da vida, não só a geração, mas a transmissão da vida e da maturação da educação dos filhos. Por isso se fala do querigma na família. E o quarto e o quinto capítulo, eles constituem aquilo que o próprio Papa Francisco trata em Amoris Laetitia como o eixo do documento. Nós sabemos que o capítulo 4 de Amoris Laetitia trata daquela exegese bíblica da primeira carta de Coríntios, capítulo 13, a respeito do hino ao amor. E aí nós temos um amor que é cotidiano, um hino ao amor da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que normalmente a gente proclama nos nossos matrimônios, no sacramento do matrimônio, nas celebrações, e falam da paciência, da atitude de serviço, do trato minucioso com a questão da inveja, para que esse amor não seja nem arrogante e nem fundamentado no orgulho. Também trata-se de uma amabilidade, de um amor que porta um desprendimento, se coloca a serviço, e aí é um amor que traz a empatia, a compaixão, justamente porque se preocupa com o sofrimento, com as dificuldades, tanto internas de cada membro da família, quanto das famílias entre si, troca de experiência.
Por isso, o amor é algo que combate a violência, tanto externa quanto interior. Também é aquilo que alimenta o perdão, que alegra-se com a felicidade dos outros, que tudo desculpa, que confia, que espera, que tudo suporta. E aí nós temos, nesse capítulo 4, uma das questões importantes que o Papa Francisco trata, que é justamente, ao citar Bento XVI, fala sobre o amor erótico, que não deve ser um mal necessário na família, não pode ser visto assim. Mas o amor erótico, e aí o erótico como algo que humaniza os instintos humanos que tanto homem quanto mulher trazem para dentro da sua relação, para dentro das relações, tanto internas quanto externas. E aí, nesse sentido, começa o capítulo 5, o amor que se torna fecundo. E é um amor que é alargado. Mas em que sentido? Então, nós vamos ver que esse amor é um amor de acolher uma nova vida, de gerar e acolher, seja internamente, no núcleo familiar, quanto externo. E quando se fala nesse núcleo familiar, leva-se em consideração também a comunidade cristã, a paróquia, a comunidade, o setor, a diocese, a sociedade. Então, são duas dimensões, aquela dimensão mais individual e a dimensão comunitária, no sentido de que a caridade, então, aqui, o amor, é a grande chave. Lembrando que em Amoris Laetitia, capítulo 5, o Papa identifica algo que deve ser trabalhado por nós, que é o amor como chave de leitura de toda a realidade familiar, interna e externa, e também no trato com a sociedade. Porque hoje, dizer eu te amo se tornou algo banal. Trata-se de algo muito fácil de ser dito e um pouco difícil de ser vivido. A caridade, então, deixa de ser uma virtude e se torna um complemento, um adjetivo. E é nesse sentido que o Papa Francisco retoma em Amoris Laetitia a caridade como chave de leitura para as relações internas da família, no cuidado com a vida, mas também para as relações externas, sociais e com o social. Por isso, o amor aqui aparece como uma relação de responsabilidade, de fraternidade, de amizade. Justamente aqueles dois fatores que vão aparecer em Fratelli Tutti, a nova encíclica que o Papa Francisco lançou no último dia 4 de outubro de 2020, lá em Assis. Então, nós temos duas dimensões importantes que são trabalhadas dentro da família e depois são alargadas para o global, que é a fraternidade e a amizade. A fraternidade deixa de ser algo com laços sanguíneos apenas e passa a ser uma fraternidade estendida ao globo, à globalidade. Por isso, uma fraternidade social. E, ao mesmo tempo, a amizade, quando todos nós temos amigos, nós nos importamos com eles, participamos da sua história, e essa amizade também é alargada para o global. Dessa forma, temos uma amizade social, fraternidade e amizade social. Não se propõe nada de novo. Se tem algo revolucionário nesse 5º capítulo, ou no documento de Amoris Laetitia, é o amor que o próprio Deus utiliza para criar todas as coisas e para cuidar de todas as coisas. É o amor pelo qual nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, todo aquele que recebe amor é contagiado por essa dinâmica e de maneira espontânea e muito fecunda também ama o outro, fazendo um ciclo de vida, Nesse sentido, o amor, então, se torna uma chave. E essa fecundidade do amor que nasce da família, que nasce do matrimônio,
que é a expressão desse sacramento, segundo o Papa Francisco no capítulo 5, tem um caráter social, que transborda a questão mononuclear interna dentro da casa e começa a criar e a desenvolver redes de relações. E essas redes de relação, elas continuam a criar uma justiça social, uma paz, um bem comum, algo que vai fecundar o reino de Deus na nossa sociedade, na dinâmica do já e do ainda não. De um reino de Deus que começa aqui, mas que ainda não está completo, mas que depende da minha e da sua, de todas as famílias e da ação pessoal de cada pessoa para que esse reino aconteça no meio de nós. A família, então, aparece aqui nesse capítulo 5 como lugar privilegiado onde o amor amadurece. Então, é um amor gratuito, que vem por empatia, de um pai, de uma mãe ou de um responsável que cuida de outro sem esperar nada em troca. Esse amor recebido torna-se biológico, assumido, identitário e depois é reproduzido. Acontece como um movimento de educação. Algo que é aprendido é colocado em prática. E nesse sentido, o amor da família aparece como um projeto divino. E aí nós temos a fraternidade, que acontece dentro de casa, mas também a amizade, a cordialidade, o respeito, a responsabilidade, que tanto fraternidade quanto amizade exigem um para com o outro. E aí nós temos um convite à saída. Naquela dinâmica proposta, na dinâmica pastoral proposta pelo Papa Francisco, lá em Evangelii Gaudium, nós temos então uma pastoral de saída e esse amor da família não é diferente. Mas não é algo simplesmente mecânico, é espontâneo, pois a família se transforma num lugar de integração. É justamente dentro da família em que o público e o privado começam uma relação muito fecunda de paz, de vida, de reintegração e de regeneração do bem-estar social. Porque uma família que está numa sociedade feliz, contente, pacífica, sem violência, também se encontra bem e também está bem. Agora, se uma família se encontra num contexto de violência, é como se, por osmose, aquele contexto com certeza influencia o interno da família e as relações dentro de casa. Por isso é importante essa dinâmica entre o público e o privado. Mas nós vamos começar essa dinâmica agora a partir do privado, da geração da vida, do amor que gera uma vida feliz ou de uma vida em paz, aquela que Deus pensa para nós, a partir do privado. Então, nós passamos da questão biológica, então da geração dos filhos, da educação, para depois para a questão social, política, econômica. E aí nós temos, quando falamos da questão social, da geração da vida, falamos da responsabilidade para com a quantidade de filhos e a responsabilidade para com esses filhos. Então o Papa chama atenção no primeiro momento sobre a paternidade e a maternidade responsável. Tanto o pai quanto a mãe são responsáveis por si, da relação do casal, mas também da relação de cada membro com o filho, com a filha, e assim com a maturidade deste novo integrante. E aí a boa relação de fraternidade e amizade, esse amor que cuida tanto da concepção, e aí nós temos, num segundo momento, o valor da vida desde o início, não por aquilo que ela possa oferecer, nem pelas suas características estéticas, mas uma vida que vale por si só, porque é dom de Deus. Assim como toda a criação tem valor por si só, porque Deus empenha
o seu tempo, a sua graça na criatura. E o ser humano, então, aparece como um ser rico por essência, porque é criado por Deus também, mas consegue refletir sobre esse amor, tem consciência do amor de Deus por si e do amor de si pelo outro. E aí nós temos esse amor que gera uma harmonia, um entendimento entre o casal, entre a família. Já no terceiro momento, nós vemos a gravidez. A gravidez que é um momento de participação tanto do pai quanto da mãe, mas é um momento de coparticipação no projeto de Deus. Na antropologia se diz que com a gravidez nós temos uma criatura criativa que participa daquilo que é próprio do divino. O divino que cria. Ao ser humano foi dado essa possibilidade de cultivar a vida e de ser, ao mesmo tempo, bem criativo no sentido de inovar. Inovar o cuidado para com a vida. E no quarto momento, então, nós temos o respeitar o tempo de maturação da criança. Então, cada contexto, cada filho, cada pessoa, cada demanda tem um tempo de maturação. Então, cada filho exige um trato especial de acordo com a sua demanda, com o seu processo formativo, que é sempre contínuo. Nós, então, estamos nesse capítulo 5 de Amoris Laetitia. Vemos agora, se nós falamos no primeiro momento da questão interna, do privado, agora nós vamos para o público, desta fecundidade alargada, que começa justamente com o cuidado com outra vida menor. E aí o Papa fala da importância da adoção. Dar uma família para quem ainda não tem. Esse processo começa tanto com os órfãos, de acolher uma criança, mas também de acolher uma pessoa. Não precisa necessariamente morar dentro de casa, mas de exercer uma relação de maturidade, de confiança bem próxima, de empatia, em que se exerce um parentesco de um para com o outro. Mesmo que não tenha laços sanguíneos, mesmo que não tenha outro tipo de contrato social, que não seja uma amizade sincera e com qualidades lúcidas. Nesse sentido, de dar uma família a quem não tem, nós vemos essa fecundidade do amor que traz alegria, não só para a família interna, para o privado, mas que fornece alegria também para a outra parte, a sociedade, o público. Famílias felizes conseguem organizar uma sociedade mais contente, com um bem-estar social, que aí consegue excluir a injustiça, a indiferença, sempre naquele sentido que Evangelho Gaudium trata, da cultura do encontro. Daí a novidade de Amoris Laetitia diante daquilo que já é desde o início da criação. Um amor de Deus que cria, que favorece a liberdade, que não exclui a identidade, mas aumenta a unidade, sem excluir a identidade de cada um. E aí nós temos a cultura do encontro, de sair das quatro paredes de uma família mononuclear para uma família agora humana, alargada, integral, global. Nesse sentido, nós temos, além da procriação, temos a adoção. E quando se fala de adoção, hoje nós temos algo muito específico do nosso tempo, que é a adoção de embriões já fecundados. Em alguns lugares, esse é um tema de bioética, já
se adota, tem sistemas de adoção, principalmente isso acontece com mais frequência nos Estados Unidos, sistemas de adoção de embriões fecundados, que durante o processo de fecundação in vitro, congelam-se por segurança os outros embriões já fecundados, os outros óvulos já fecundados. E agora, então, tem famílias que adotam esses embriões sem a necessidade de precisar fecundar um outro grupo de óvulos. Então, é uma questão importante da bioética, uma responsabilidade gratuita, um amor alargado em épocas que nós vivemos do avanço da tecnologia. E está aí um grande ganho na questão da responsabilidade social, também na questão de responsabilidade genética. E aí nós temos a família de Jesus, que aparece como quem faz a vontade do meu Pai é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Nós temos então aqui uma família alargada de acordo com o próprio Cristo, que é a questão do amor gratuito e prático, do amor que restaura, do amor que regenera, do amor que acolhe, que acompanha. Isso dentro das nossas pastorais e dentro daquela nova proposta de cultura pastoral a partir de Amores Letícia, que não se reduz apenas à pastoral familiar, mas que deve também fazer parte de todas as outras pastorais, de todo o projeto pastoral diocesano, de acordo com esse amor que regenera o tecido social, que regenera as relações internas privadas e públicas da grande família que é a humanidade. Nesse sentido, o amor transforma a realidade. Assim como Jesus transformou a vida de toda pessoa com quem ele encontrou no caminho, durante a sua missão, agora nós vemos que esse amor também pode transformar, não só internamente, mas também socialmente, a vida de todas as pessoas. Então, os ciclos se ampliam, se alargam e vão alcançando novas vidas, trazendo qualidade de vida, mas é uma qualidade não passageira e superficial, mas sim espontânea, uma qualidade que fica, uma qualidade realmente que faz a diferença nos nossos dias de hoje, principalmente nesse tempo de pandemia em que somos obrigados, por questões de segurança, a um distanciamento social. Então, essa questão do amor alargado, numa realidade em que para eu me fazer próximo do outro, eu preciso estar fisicamente longe, é exigente. Está aí um desafio que o amor pode ser alargado como um processo de fazer uma ligação de vídeo ou até mesmo uma ligação telefônica, perguntando para aquele que faz tempo que eu não converso, como você está precisando de alguma coisa, vamos conversar um pouco. Justamente são pequenas atitudes que fazem diferença. E aí o estilo de vida deste amor é fruto de uma alegria da família, que o Papa Francisco retoma nesse capítulo 5 de Amores Letícia, justamente alarga os laços sanguíneos. Aquilo que era só recebido por sangue, agora é digno de relação. Por isso nós vemos aqui uma questão de relação. Sempre é um caráter relacional deste amor alargado. Nesse sentido, é sempre um encontro com os mais experientes. Nunca só. Dizia o Papa Francisco em Fratelli Tutti, ninguém se salva sozinho. Todos estamos na mesma barca. E aí, essa nova cultura do encontro favorece que aquelas famílias que já passaram por várias dificuldades, superaram vários desafios, podem ajudar outras que estão começando. É sempre uma troca de experiências. Os mais novos dão jovialidade e favorecem novos desafios à experiência daqueles que têm mais anos de juventude, que já têm um tempo de caminhada no matrimônio ou na experiência familiar. Nesse sentido,
nós caminhamos para o fim do capítulo 5, que é a questão do tempo, o cuidado especial com a história. Uma vez que o amor alargado que Amores Letícia propõe, dentro de um amor dinâmico que vai integrando as pessoas, também prevê um amor para com os mais idosos, para aqueles que têm história para contar. E nesse processo educativo dos filhos, que integra a sabedoria de vida dos anciãos para com os jovens, para com as crianças e para aqueles que entraram agora na idade adulta, é justamente um amor que faz com que haja uma troca de memórias. A memória daqueles que viveram e superaram passa para a memória daqueles que estão começando. Seja como uma via de saída na superação de um problema, de uma dificuldade, na troca de uma experiência que deu certo, ou até mesmo de um exercício de empatia, de compaixão. Recebemos um tesouro dos mais idosos, daqueles que já viveram mais que a gente, para que a gente cometa os mesmos acertos que eles demoraram algum tempo para alcançar. Existe um provérbio que diz que felizes são aqueles que conseguem aprender com os próprios erros, mas ainda mais felizes são aqueles bem-sucedidos que conseguem aprender com a superação do outro, daquele que consegue passar uma memória para mim. E aí existe um caráter celebrativo, porque para trocar uma memória é importante que tenha um encontro. Seja um encontro virtual, como nós estamos fazendo agora, ou um encontro pessoal, quando é possível. E aí é sempre uma celebração da vida, de duas liberdades que se encontram diante de uma graça do amor de Deus que favorece esse encontro e a troca de experiências. Dessa maneira não existe educação sem memória. Aquela dinâmica de que o outro é meu concorrente, eu preciso ser melhor que ele, é quebrada. E o outro não deixa de ser o meu concorrente e passa a ser o meu companheiro. Passa a ser alguém que me fortalece. Pois eu devo concorrer comigo mesmo para ser melhor que eu mesmo, não melhor que o outro. Nesse sentido, nós entramos na dinâmica de discernimento, do processo de discernimento que Amores Letícia propõe especificamente no capítulo 8, e que é consequência desse amor alargado. Porque quando se fala de discernimento, agora em Amores Letícia, nós temos um grande ganho que deve fazer parte de todo o processo, de todo o projeto pastoral de uma paróquia, de uma família, de uma diocese. Onde nós passamos de um discernimento que tinha um sujeito e um objeto, agora nós não temos mais um sujeito como um diretor espiritual, um formador, e agora um objeto que recebe formação, que é dirigido, que é formado, mas nós temos então um sujeito do discernimento e um sujeito pastoral. Nós temos um padre, um bispo, uma liderança pastoral, um leigo, uma leiga, que agora passa a sua experiência, ilumina o caminho de outro e, por outro lado, nós temos o sujeito do discernimento. Então nós temos dois sujeitos, o sujeito pastoral e o sujeito do discernimento, que é aquele que forma e amadurece a própria consciência nesse amor alargado, nessa dinâmica de amor alargado. Então, tanto aqueles que são clero, que são ministros ordenados, podem ajudar, mas também os leigos, aqueles que têm experiência na superação de dificuldades, que conseguem desenvolver empatia, esses também podem ser sujeitos pastorais, de um outro sujeito de discernimento. E a figura de linguagem que eu utilizo para mostrar a diferença de uma coisa para outra é uma figura simples, que é a diferença de um aplicativo de GPS para uma bússola. O primeiro, o sujeito do discernimento e o objeto do discernimento, que é o primeiro momento, nós temos um aplicativo de GPS que te dá as coordenadas e você segue.
Você chega ao seu destino, mas depende das indicações desse aplicativo de GPS. Enquanto a bússola não, cada um faz o seu caminho sem perder a identidade, sem perder a unidade, que alcança a maturidade por si só. Favorece mais a responsabilidade, a autonomia, o crescimento pessoal, seja de fé, humano, intelectual. Esse segundo caminho, que é do sujeito pastoral e do sujeito do discernimento. E aí, nesse sentido, nós já vamos caminhando para a conclusão aberta dessa nossa conversa, onde nós tratamos deste amor alargado que acontece na família, próprio do capítulo 5 de Amoris Laetitia. Então, esse processo de discernimento dentro do amor, favorecido pelo amor, é justamente um processo de amadurecimento. Não é só um bom senso, uma capacidade de juízo ou uma questão de prudência. Discernir é a capacidade de exercitar a própria liberdade, também nas tomadas de decisões que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, justamente para alcançar o fim proposto, que é o reino de Deus, começando dentro de casa, dentro da paróquia, dentro da diocese, dentro da sociedade, na dinâmica do já e do ainda não. Por isso, o desafio do discernimento está em caminhar através das paixões, utilizando como instrumento para identificar não só aquilo que é suficiente, mas o bem possível a ser feito. Então, eu dou sempre o meu melhor para que o possível aconteça. E há uma superação da norma. A norma não é o objetivo. Cumprir a regra não é o objetivo da minha ação, do meu discernimento. Mas a norma vem como instrumento necessário e muito importante, como ponto de partida. Eu parto dali. E aí eu não julgo o outro, eu amo. Começa por aí. Eu deixo de julgar, não gasto energias desnecessárias para formular juízos, mas sim, eu então entro no ciclo virtuoso do amor, onde na gratuidade se ama e é amado, se vive e se deixa viver, ou melhor, faz viver. E aí nós chegamos a um discernimento que é misericordioso. E essa misericórdia tem fundamentos, tem desenvolvimento e tem consequências. Qual é essa consequência? Se nós partimos de um amor que vem de Deus, que é um amor que transbordou o próprio Deus e por isso alcança a criação, e a criação, por ser amada, o ser humano como parte da criação, que é consciente de que é amado, consegue também a reproduzir esse amor. Alarga o amor para com o outro, e esse amor fecundo alargado vem então de um amor trinitário, de um amor de comunhão, de um amor Eucaristia. E aí, no nosso cotidiano, nós temos a troca de realidades. Por exemplo, numa questão sistêmica, onde existe os valores tecnocráticos, o poder daquele que é mais forte, de quem tem mais, vai passar para o cuidado. Passa da competição para o cuidar do outro, do acompanhamento. No campo, na dimensão existencial, nós passamos de uma questão da indiferença para a proximidade. Percebam que existe uma mudança muito significativa. Na dimensão social, passa de uma postura passiva, de receber apenas, para uma questão ativa. A família agora é transformadora da sociedade. Não se espera mais de um governo, de um político, de um grupo, não. É mais global. Essa política agora é uma política do reino de Deus que não visa o bem pessoal, mas o bem comum. O bem comum
global. E na questão cultural, nós passamos de uma cultura do descartável, do descarte, para uma cultura do encontro, de estar junto, da troca de experiências, da acolhida do diferente, do reforço da identidade do outro, do respeito mútuo. Então é o amor alargado que tem sim muita fecundidade. Nós então, fazendo um reassunto daquilo que nós vimos, nós então conversamos sobre Amoris Laetitia. Nesse 5º capítulo de Amoris Laetitia, a alegria do amor. E lembrando que o próximo capítulo é sobre a educação dos filhos, uma espiritualidade, já é a questão prática pastoral, e termina então com a espiritualidade conjugal. Nós vimos que o amor vem de Deus, que é um amor revolucionário, pois muda e modifica, aparece como uma força que vai de encontro àquilo que não é amor, então aquilo que faz mal, aquilo que causa violência, e que muda a realidade, porque é um amor que se transborda, é um amor alargado, que sai da família mononuclear e alcança uma dimensão social. Isso começa em Evangelii Gaudium, claro, baseado no Evangelho, em todo o magistério, mas justamente é desenvolvido em Evangelii Gaudium como uma proposta pastoral do pontificado de Francisco e de toda a moral que o Papa Francisco propõe, de acolhida, de reinserção, de cuidado com aqueles que têm fragilidade, uma vez que todos nós somos frágeis. E esse amor que transborda a família mononuclear alcança as outras famílias. Então não é algo que fica superficial e reduzido dentro das famílias, mas transforma-se numa rede da caridade, onde o tecido é firme, é forte, é bonito, é estético, porque tem todas as suas fibras reforçadas no amor de Deus. Então o tecido social é regenerado de dentro para fora. E as consequências são intergeracionais, pois uma geração que sabe amar, com certeza gera outra geração que sabe amar. Uma geração que tem dificuldade para superar a própria violência gera uma outra geração violenta. É uma cadeia de consequências, infelizmente mecânica, de causa e efeito. Caridade gera caridade. Generosidade gera generosidade. E com isso eu me despeço de vocês, agradeço a atenção e a paciência de todos. Eu, Padre Luiz, agradeço a todos pela disponibilidade, mais uma vez pelo convite que a organização me fez, e desejo a todos uma boa continuidade. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.